Olá, muito bom dia a você que nos assiste aqui na Rede O Campo. Começamos mais um panorama de mercado para deixar você atento aí sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo, sobre as nossas comercializações de grãos. E a gente tem sempre aqui a parceria, hoje com o nosso gerente de comercialização, Juliano Plens. Voltou, o Juliano voltou. Olá, Ju. Olá, bom dia, boa tarde ao nosso cooperado, nossos clientes. Depois de um período de férias, estou de volta. É isso aí, seja bem-vindo, Juliano. Obrigado. E nosso parceiro da Stonex, hoje também temos com um novo consultor, Fábio Cruz. Olá, Fábio. Olá a todos da Coopermoto, olá cooperados. Maravilha, Stonex, nossa parceira aqui para trazer todas as análises aí de mercado para a nossa comercialização de grãos. Vamos começar, Fábio? Vamos trazer aí uma análise sobre como está o nosso mercado da soja internacional. Vamos sim, começando aí pelo cenário externo. A gente teve algumas coisas que vem acontecendo nos últimos dias e que fizeram com que o mercado subisse um pouco acima dos níveis que estavam sendo praticados. Então, como primeiro fator, a gente tem uma China que comprou pouca soja em dezembro e janeiro e, como a gente está observando, né, o Brasil está um pouco atrasado nessa colheita. Então, a gente pode ter aí, de forma momentânea, né, nesse fevereiro, março, um aperto de estoques de soja na China. Isso ajuda a puxar o preço da soja no Brasil, o preço da soja na Bolsa. Segundo ponto, do fator externo, a gente teve a posse do Donald Trump e todo mundo esperava entender um pouco qual que seria o discurso dele em relação à possível taxação da China, um começo, uma volta, uma guerra comercial 2.0, e o discurso dele foi brando. Então tudo indica que vão ter conversas, possivelmente alguns acordos devem ser feitos. Isso aí ajudou também a puxar principalmente a cotação de Chicago, devido ao fato de que a China pode voltar a comprar soja americana. Terceiro ponto, antes de falar do cenário interno, a gente tem também o clima na Argentina. Teve um dezembro ruim, você teve aí um janeiro com chuvas bem esparsas e a bolsa de cereais, né, como se fosse a Conab nossa aqui, ela reduziu a safra já da Argentina em 4 milhões de toneladas. Não é uma safra ruim, é uma safra de 49 milhões de toneladas ainda, mas você vem observando reduções aí e isso dá uma estabilizada quando a gente pensa de preços no cenário externo. Falando do Brasil, a safra brasileira, a gente tem algumas reduções importantes. A priori, Rio Grande do Sul perdendo 3,4 milhões de toneladas. Mato Grosso do Sul também podendo chegar até 2. Então, a gente faz aí uma soma em torno de 5,4 milhões de toneladas a menos. Mas a gente tem Mato Grosso e Goiás compensando parte dessa produção. Quando a gente joga para o final, né, na última linha, qual que será a produção brasileira? Hoje a Stonex fala em torno de 171, e com essas reduções e aumentos, Mato Grosso e Goiás, a gente pode chegar aí nas 168. Então é uma redução, mas no geral a gente tem uma safra muito grande, é uma safra recorde aqui no Brasil. É isso aí. Desculpa, pode falar. Agora eu ia falar do milho, então pode falar. Não, a gente agora vamos trazer o Juliano aqui para ele contextualizar o nosso mercado nacional. Primeiro, como todas essas influências aí que o Fábio comentou, Ju, como que a gente aí traz uma recomendação, então, local para o nosso produtor? Bem, a gente teve uma variação essa semana aí de segunda até ontem, na quinta-feira, do dólar, né? O dólar saindo de 0,8 e fechando ontem, no dia de quinta-feira, a 5,92. Diante das informações aí do relatório do USDA, trouxe uma redução do estoque de soja, né? Lá nos Estados Unidos. Seca na Argentina, seca no Rio Grande do Sul para a soja. Essa entrada do Trump aí que gera uma expectativa de economia forte nos Estados Unidos, né? Uma safra brasileira se desenhando cheia, né? Uma safra recorde, apesar dessas reduções aí. Nós tivemos na região de atuação da Coopermota um estresse hídrico, né? Um déficit da chuva, porém as chuvas já regularizaram, então a gente deve ter, desculpe, a gente deve ter uma safra com média de produtividade ainda boa, dentro da expectativa, né? A gente vinha num regime de chuva regular, ali meados de novembro, parte de dezembro, depois passamos por uns dias de estiagem, meados de janeiro, final de dezembro e início de janeiro. Essa chuva ela voltou a acontecer agora nessa última semana, nos últimos 10 dias, então a gente acredita ainda que vai ter uma média de produtividade no raio de atuação da Coopermota boa, né? Nós estamos com essa expectativa. Existe uma retração por parte dos vendedores, né? O agricultor está com o olhar voltado agora para
os tratos culturais, né? Já iniciou-se algumas pequenas colheitas de áreas irrigadas aqui na nossa região, e então, por parte disso, por essa retração da venda, os preços seguiram estáveis nesses últimos dias, apesar dessa volatilização do dólar, apesar das questões políticas e climáticas aí do mundo afora, a gente notou uma estabilidade da precificação, né? Pode ser que aconteça uma leve queda de preço no momento da colheita da safra, que é normal, né, devido aos prêmios caírem, mas a gente não enxerga um cenário de queda muito brusca, né, e nem uma alta muito brusca. A gente acredita que deve-se ter uma manutenção dos preços após a passagem da colheita. A colheita é normal, né, é pressionado pelos prêmios e as próprias compradoras, trades, acabam derrubando um pouco esse prêmio, e depois a gente acredita numa normalidade. Maravilha. E aí, então, a gente parte agora para o milho. A gente já faz uma análise, então, aí do mercado internacional com o Fábio. A gente volta, então, perguntando aí para o Fábio como a gente pode analisar esse mercado do milho no mercado externo, né? Sim, o milho, como o Juliano falou, né? Você tem um cenário de soja um pouco mais negativo, estável. O milho a gente tem um cenário bem, falar, para preços promissor. Então, o cenário externo, a gente primeiro tem também a guerra comercial com a China, ela também tem um pouco a ver com o México, né? O Trump ele tem feito algumas declarações bem mais fortes em relação ao México, de taxação, etc. O México é um importante importador de milho dos Estados Unidos, é um dos maiores importadores de milho do mundo. E, eventualmente, no passado, na última guerra comercial, ele também teve esse embate com o México, e o México acabou buscando mais milho no Brasil. Então, é um ponto que pode trazer uma demanda maior para exportação quando a gente pensa do cenário brasileiro. Segundo ponto, do mesmo jeito que o clima é ruim para a soja na Argentina, você tem um clima ruim para o milho também. Então, já teve reduções de produção na Argentina. A Argentina é extremamente importante no cenário internacional, quando a gente fala de país produtor de milho e exportador. Mais um ponto que pode trazer demanda para o Brasil no ano de 2025. Terceiro ponto, a gente tem o plantio da safrinha brasileira. A gente tem uma colheita de soja atrasada, uma safrinha que está em torno de 0,4% plantada, 4% no ano passado, então a gente está já atrás do ano passado, você tem expectativa de atrasar mais, e tudo isso joga o milho para uma janela que não é favorável para a produção se a gente não tiver chuvas lá na frente. Então é um cenário que é bom para a demanda externa, falando da exportação, e ele pode ser um pouco desfavorável para a nossa oferta interna. E para fechar aí, a gente tem uma demanda, principalmente do etanol no Brasil ao longo de 2025, que vai vir muito forte. Então você tem tanto o lado da oferta possivelmente reduzir, como você tem o lado da demanda, que vai favorecer os preços aí, pressionar os preços ao longo do ano de 2025. Uma expectativa de mudanças para o preço do milho, né? Sim, pelo menos estabilidade, eu acredito. Já tá bom. já tá de bom tamanho. Ô, Ju, então, como a gente aí, com essas informações do mercado externo, como a gente avalia aí a situação dos nossos produtores quanto ao preço do milho aqui no nosso mercado local? O mercado local vem bem de encontro com o que o Fábio disse, porque já tem algum tempo que o preço segue estável. Bom, por alguns motivos. Um deles, a retração do agricultor por parte de venda, né? Mas o relatório do USDA também veio com estoque reduzido, né? Um fator que eu acho que é determinante para isso também é essa expectativa de utilizar o milho no etanol, né, com essas várias usinas que estão sendo projetadas e construídas no 2025, 2026 aí para o Brasil, isso dá um cenário otimista para consumo de milho no mercado doméstico, no mercado interno. Então, isso faz com que o preço acabe ficando estável, né? Apesar do consumo do Brasil já ser grande em relação à alimentação animal, né, que são as fábricas de rações, enfim, mas só ela não é suficiente, que faz com que a gente tenha que exportar para fora, que foi o que nós sofremos em 2024. Nosso milho era pouco competitivo lá fora, ficou tudo no mercado interno, ou maior parte no mercado interno. Isso fez com que o mercado interno ditasse o preço, retraindo os preços ou mantendo. Agora com essa promissora, né, usinas de etanol, isso faz com que o mercado fique otimista para isso, que o milho mantenha esse preço,
e o agricultor também anime com isso, né, com o regime de chuva, com a soja percorrendo bem na nossa região. Apesar de Centro-Oeste estar atrasada a colheita e, respectivamente, atrasando um pouco o plantio de milho safrinha, para a nossa região isso não tem acontecido. Nós estamos na janela ideal aí de plantio ainda de milho safrinha. Se a gente fizer a colheita da soja agora, meados de fevereiro, março, né, adentrando a março, ainda é um bom momento, uma boa janela de plantio para o milho safrinha. Lembrando que os nossos agricultores e cooperados aí já fizeram uma boa parte da aquisição de semente, insumos, né, defensivos e fertilizantes para plantio do milho safrinha, aquela área que ele sabe que vai colher mais cedo de soja. Fica aqui o recado, né, para que ele faça o seguro agrícola, o agricultor que ainda não comprou sua semente, seu fertilizante, vá até uma de nossas unidades, né, e adquira, e não esquecer que é muito importante para a segunda safra, é o seguro agrícola. Ele dá um respaldo, ele dá uma garantia que, caso aconteça uma frustração de safra, caso aconteça alguma geada, o seguro agrícola dá o respaldo para o agricultor e para toda a cadeia atravessar esse momento. Torcemos que não aconteça isso, né? A gente já está há alguns anos sem a ocorrência de geada, mas é bom sempre prevenir. Maravilha. Sempre a precaução e o planejamento são a alma do negócio, né, Juliana? Exatamente. Vanessa, eu queria deixar um recado aqui para os nossos cooperados. Bom, é de conhecimento de todos que na terça-feira a gente inicia a nossa feira, né? A Cooper Show é a principal feira da Cooper Mota na primeira safra, no verão. E eu queria convidar os nossos cooperados e clientes que visitem os estandes, né? Porque nós estaremos com condições especiais para a soja 2026, tanto de insumos de modo geral, defensivo, fertilizantes, sementes e grãos também. Então, fica aqui o convite, né? Fica aqui o recado para os nossos agricultores visitarem os estandes, que nós já teremos condições comerciais para a soja 26, tanto de insumos, né? Como para grãos também. Maravilha, dá o convite. A Cooper Show, com certeza, tem muitas coisas interessantes aí para o nosso produtor em todos os setores. E a gente já está na expectativa do início, né, Juliana? Exatamente. Já estamos aqui a todo vapor, já começando os trabalhos. E com isso, encerra aqui o nosso panorama de mercado de hoje e esperamos vocês na próxima semana, diretamente da Cooper Show, fazendo aí a transmissão para vocês. Até lá. Obrigada, Até mais. Fábio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.